Irmãos, um bom dia para vocês que vão me assistir nesse sábado. O evangelho desse sábado está em São Marcos, capítulo 8, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desse povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não têm o que comer. Se os despedi em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhes: Como poderá alguém fartá-los de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou-os a seus discípulos, para que os distribuíssem, e eles os distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram, levantaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu. E embarcando depois com seus discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Meu amado irmão, minha amada irmã, o evangelho desse nosso sábado, Deus vem aqui nos ensinar. Quem nós escolhemos seguir? Jesus Cristo hoje, meu amigo, minha amiga, faz uma pergunta para mim e para você hoje, para nós tomar o rumo de vida. A partir de hoje, quem nós escolhemos seguir? Escolhemos seguir a Deus ou Satanás? Escolhemos seguir a Deus, o Deus verdadeiro, ou a Deus do dinheiro, que é o Deus do mundo? Meu amigo e minha amiga, aqui no Evangelho, Deus já vem nos deixar claro. Logo, no primeiro tópico, Jesus Cristo, logo quando vê aquela multidão, ele fala que tem compaixão daquela multidão. Jesus Cristo, ele preocupa com nós. Jesus Cristo, meu amigo e minha amiga, ele quer cuidar de nós. Ele quer o melhor de nós. Ele preocupa com a nossa vida. Mas ele não obriga nós a segui-lo. Deus quer cuidar, Deus quer nos livrar dos perigos. Mas aí fica a critério nosso. A partir de hoje, Deus nos deixa esta pergunta, ou melhor, esta escolha. Quem nós escolhemos seguir? Ou escolhemos a seguir Deus ou Satanás? Ou escolhemos a seguir Deus ou o mundo? Na primeira leitura de hoje, lá o rei Roboão, ele desvia o seu olhar de Deus verdadeiro, Deus de Israel, para de confiar em Deus e começa a adorar falsos deuses. Faz lá 2 bezerros de ouro lá e começa a adorá-los. E o que acontece, meu amigo e minha amiga? Cai a ruína. A ruína desse rei acaba caindo. A vida dele é destruída. Por quê? Porque ele parou de confiar em Deus e começou a adorar falsos deuses. Ele parou de confiar em Deus. E o que aconteceu quando ele parou de ter fé em Deus? O pecado, ele abriu a brecha para Satanás, para o pecado, que foi desviando o olhar do Deus verdadeiro. Então Satanás aproveitou a brecha e começou a destruir o reinado dele. O reinado dele foi caindo, meu amigo e minha amiga. É a mesma coisa de nós. Jesus Cristo aqui hoje, ele nos ensina no Evangelho que ele tem compaixão de nós. Inclusive, aqui os discípulos, aqui não chega a citar, mas tem outra passagem de outro Evangelho que os discípulos falam: Mestre, mande o pessoal ir nas aldeias vizinhas para comprar alguma coisa. Mas Jesus Cristo tem compaixão e fala: não, se eu levar, igual ele que disse, se eles forem embora, vão desmaiar pelo caminho. Jesus Cristo preocupa com nós. Jesus Cristo, ele quer o nosso bem e ele preocupa com a nossa vida, ele preocupa com o nosso bem-estar. Ele preocupa
Com cada passo que nós damos, Jesus Cristo se preocupa com nós, porque Ele quer ver nós Ele quer ver nós ao lado dele. Ele quer ver nós alegres, Ele quer ver nós saudios, o melhor de tudo, Ele quer ver nós ao lado dele, que é alcançando a salvação, o reino dele. Mas para isso nós precisamos, meu amigo, minha amiga, que escolher ou Deus ou o pecado, que é o caminho de Satanás. Tem uma passagem da Sagrada Escritura que Jesus Cristo fala: não pode amar a dois deuses. Ou amará a um e odiará o outro. Ou acolherá um e desprezará o outro. Não pode amar Deus nem o dinheiro. É a mesma coisa, não pode nem amar Deus nem Satanás. Nem Deus nem o mundo. Meu amigo, minha amiga, ou nós escolhe um ou escolhe outro. Eu vou deixar na descrição aí do vídeo uma outra pregação para vocês aprofundar mais, que eu preguei falando sobre a cegueira de alguns católicos, que muitas vezes Deus nos dá a graça, em vez de nós dar honra primeiramente a Deus, confiar que a graça veio primeiramente de Deus, nós não. Muitas vezes nós, em vez de dar honra a Deus, nós ficamos dando honra às pessoas, sim. Tem pessoas que nos ajudam, que são anjos que Deus coloca na nossa vida, mas nós devemos que agradecer primeiramente a Deus e segundo esta pessoa que Deus agir na vida dela para nos ajudar. Mas muitas vezes nós colocamos toda a honra nas pessoas, ou seja, nós desviamos o nosso olhar de Deus verdadeiro para confiar no ser humano. E aqui hoje no Evangelho Deus nos deixa essa pergunta: quem nós escolhemos seguir? Qual é o rei verdadeiro que nós escolhemos? Deus ou Satanás? Deus ou o mundo? A santidade ou o pecado? Nós podemos ver, meu amigo e minha amiga, este rei Roboão, depois que ele desviou o olhar de Deus e começou a adorar falsos deuses, a vida dele foi destruída pelo pecado, destruída por Satanás. O seu reinado caiu, porque ele abriu a brecha para Satanás, que desviou a sua fé de Deus e começou a adorar falsos deuses. Satanás entrou nesta brecha deste rei e destruiu o seu reinado. É a mesma coisa de nós. Se nós começar a escolher, a seguir outros deuses, ou que seja, o Deus do dinheiro, o Deus da política, o Deus dos bens materiais, o Deus do mundo, o Deus das coisas do mundo, e parar de confiar em Deus verdadeiro, que é Jesus Cristo, a Eucaristia, a Santa Missa, a Palavra de Deus. Se nós parar de confiar nesse Deus verdadeiro que é praticando estas obras dele, para parar de buscar a oração e para começar a buscar esse outro Deus, que é o Deus do pecado, que é o mundo, nosso reinado vai ser destruído por Satanás. E qual é o nosso reinado que Deus aqui nos fala? É a nossa alegria, a nossa salvação, a nossa paz, o nosso amor, o nosso acolhimento, o nosso perdão vai ser destruído. Em especial, a nossa salvação vai ser perdida por causa do pecado. Portanto, meu amigo e minha amiga, igual Jesus Cristo aqui no final do Evangelho, Jesus Cristo falou, Jesus Cristo ele multiplicou e saciou as pessoas, todos ficaram cheios. Jesus Cristo hoje quer saciar a nossa vida, Ele quer cuidar de nós. Aquele que segue esse Deus verdadeiro que é Jesus Cristo, Ele não deixa nós morrer de fome, Ele não deixa nós sofrendo no pecado, não, mas Ele sacia a nossa fome por meio da palavra, sacia a nossa fome derramando graça sobre nós, nos libertando, nos curando, nos livrando. Deus, Ele vai nos socorrer, Ele vai nos socorrer. Mas aquele que desvia o olhar desse Deus verdadeiro acaba caindo no poço da perdição. Vamos lá, meu amigo e minha amiga. Esse dia é hoje. Qual Deus você escolhe? Quem nós escolhemos seguir? Qual o caminho? Deus ou Satanás? Deus ou o mundo? Que nós hoje possamos fazer uma ótima escolha. E essa escolha não é só pensar, não. É pensar e agir. É começar a largar as atitudes que é ao contrário a Deus e fazer o que agrada a Deus. Amém, irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like aqui não deixou. Se inscreve no meu canal que não é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para vocês que vão me assistir nesse sábado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado com sua Mãe Maria Santíssima e nosso glorioso São José.